Podem falar alguma coisa agora, tem que começar. Agora que começou a transmissão, ficamos todos tímidos, paramos de conversar. Nós estávamos aqui batendo papo, no aquecimento das nossas cordas vocais. E eu não preciso aquecer, porque as minhas nunca se esfriam, de tanto que eu falo, né? Mas estávamos aqui com o Marcelo, com o João Edson, com o Júlio. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, um grande prazer. É uma alegria, Ângela, estar aqui também, né, compondo essa equipe. Assistimos também o evento com a nossa Gisele Riso, né? Que eu pensei que ela estava morando em Cascavel, ela está na Bahia já. E realmente o nível é muito elevado, né? A gente não tem pretensão de demonstrar tanta informação, né? Tanto conteúdo, com tanta profundidade, que a gente não tem, né? Eu particularmente confesso que não tenho tanto conhecimento assim. Mas o que nós temos, o que eu tenho, nós compartilharemos, né? Porque esperamos que ajude aí, como a gente sempre tem essa preocupação, esperamos que ajude de alguma forma. Exatamente, é uma alegria, né? Poder participar de comentários, como nós estávamos falando, de uma obra tão bela, com muitos detalhes históricos, enfim, e uma grande mensagem. E isso é muito bom, ouvir a opinião, né, de pessoas que têm um grande conhecimento. E, obviamente, a gente sempre aprende, né? E a leitura ou a releitura, com certeza, ela vai ser muito mais rica. Isso é muito bom. Como eu estava lá na casa, que essa ideia de fazer com as pessoas lerem mais, mas lerem o quê? Uma literatura espírita recomendada, os clássicos da literatura espírita, como nós conversávamos antes, né, João? É um sonho muito antigo, né? É o estilo. Eu digo assim, que se uma pessoa, duas, conseguiram começar a fazer esse hábito de leitura, de buscar algo, eu já me sinto realizada, eu já me sinto feliz com isso, né? E acho que eu posso dizer, porque essa pessoa que está aqui ao meu lado começou a reler também. Isso é muito interessante. É um hábito que você vai passando. Como você falava, você e o seu amigo liam todo dia um capítulo, né? Comentavam. A gente vai estimulando as pessoas para elas lerem. E aí você fica comentando no grupo. Ah, em que parte que você está? Ah, eu estou naquela parte que a Lívia foi presa. Ah, eu já passei dessa. E, sabe? Então, isso é interessante, né? O aprendizado que a gente tira dali. É uma obra fantástica mesmo, né? Eu estava hoje de manhã fazendo uma leitura e confesso que as lágrimas voltaram a cair. E todas as vezes que eu leio esta obra, eu não sei, uma emoção muito grande me invade. Acredito que é todos nós que estamos aqui, talvez lembrando, né, os momentos quantos convites recebemos ao longo destes séculos e quantas vezes nós os recusamos. Então, bem, é de embargar a voz, sem dúvida. Com certeza, com certeza. Pessoal, um minutinho, aí o Breno vai soltar a nossa vinheta e daí oficialmente nós iniciamos o nosso projeto. Aí vou passar a palavra, Julinho, para você. Fazer as honras da casa também, tá? Combinado? E sejam todos muito bem-vindos. Eu estou vendo que já está por aqui a Fátima, Denise já está aqui, Dalmir, Débora Liz, a Kátia, a mãe da Kelly. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem muito a tarde de hoje. Então, oficialmente, 16 horas aqui na nossa Curitiba, um sábado ensolarado. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham ao vivo na data de hoje, dia 9 de julho, ou que vai assistir essa gravação no nosso canal no YouTube, TV CF, ao longo da semana. Sejam todos muito bem-vindos, é uma imensa alegria recebê-los aqui. Antes de passar a palavra para os nossos convidados apresentar, me deixa falar um minutinho sobre esse projeto que
eu tenho um carinho muito especial, que é o Projeto Ler. O Projeto Ler nasceu da ideia que foi levada ao nosso Conselho Deliberativo, trocado ideia com os nossos conselheiros e foi autorizado a realizar. Então, o que é o Projeto Ler? Consiste em que uma determinada obra, escolhida pela nossa Comissão de Orientação Doutrinária, seja colocada em evidência para que todos que frequentam a casa, sejam eles trabalhadores, estudantes, frequentadores das nossas palestras, dos nossos grupos de estudos, possam ler o livro e a gente se reunir um dia para discutir. Mas agora eu vou contar uma coisa que eu acho assim fantástica desse projeto. A parte que eu mais gosto é que nem uma viagem. A viagem é ótima, mas o planejamento da viagem, aqueles preparativos que antecedem a viagem, é tão saboroso quanto a viagem. E eu diria que isso acontece no Projeto Ler, no nosso grupo de WhatsApp. Por isso que a gente sempre solicita para vocês fazerem a inscrição no grupo. Durante o longo desses 2 meses, nós tivemos postagens diárias no nosso grupo de WhatsApp e tivemos a oportunidade de trocar várias ideias, aprofundar conhecimentos, fazer até um resumo de cada um dos 30 e poucos personagens que apareciam na obra. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, basta acessar o nosso site, onde tem lá inscrições para o projeto, e de fazer parte dele e autorizar a presença, que te mandaremos um link. Se eu já tiver o número, eu já coloco você no grupo, porque essas conversas antes é muito interessante. E até o final da tarde de hoje, eu vou contar para vocês qual será o livro da próxima edição. Mas, como eu não vim aqui para falar sozinha, estou com mais pessoas aqui. Eu gostaria de convidar o nosso vice-presidente, Júlio César Schroeder, que está aqui representando a nossa casa, o Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para dar o seu olá. Boa tarde a todos. É com muita alegria que a Casa Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis tem o privilégio de poder colocar este projeto em andamento, justamente para que a gente assim consiga esmiuçar um pouco mais esta grande obra, dentre outras, como a Ângela já comentou, que teremos no decorrer do ano com este projeto. Estimulando assim as pessoas a lerem, estudarem e ter um pouco mais de conhecimento da nossa consoladora doutrina espírita. Para iniciar, eu vou fazer uma leitura e depois a prece para que nós iniciemos os nossos trabalhos. A leitura é do Minuto de Sabedoria, de Torres Pastorino, e a mensagem de número 53. Tenha equilíbrio e alegria. Saiba ser reconhecido. Não lance pedras a quem o beneficiou. Não se julgue diminuído quando o ajudarem. Saiba agradecer. Quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que lhe derem. E jamais esqueça o benefício nem o benfeitor. O pior dos defeitos é a ingratidão, que despreza e apedreja hoje quem nos beneficiou ontem. Diante disso, vamos rogar a proteção da espiritualidade amiga, agradecendo esta grande oportunidade de trabalho, de conhecimento, de compartilhar com vários amigos os conhecimentos desta grande obra, rogando a espiritualidade amiga que intua, que proteja e que nos permita o perfeito entendimento. Que a paz, o equilíbrio e a luz estejam conosco. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Júlio, obrigada pela leitura, pela prece. Mas nós temos mais convidados, né, Júlio? Então, eu gostaria de chamar também, para dar o seu boa tarde, o nosso querido amigo, companheiro aqui de Curitiba, João Edson. Seja muito bem-vindo.
Olá, Angela. Olá, Júlio. Olá a todos que estão nos acompanhando agora pelo canal da casa. Muito feliz de estar aqui. Uma honra muito grande ter recebido esse convite para falar a respeito desse autor espiritual, que é magnífico no campo do conhecimento, da literatura, não é? Da informação doutrinária. É um espírito assim que tem colaborado imensamente para o nosso adiantamento no campo, na seara da divulgação da doutrina espírita. Por isso estou aqui mais uma vez agradecendo, agradecer sempre, viu? Eu sou um eterno grato por tudo que nos acontece de bom, que só acontece com coisas boas para o nosso dia todo, não é verdade? Com Obrigado certeza. mais uma vez e vamos trabalhar, estamos aqui para trabalhar. Vamos, vamos. Muito obrigada, João Edson, pelo convite, pelo você ter aceito esse convite, seja muito bem-vindo. Mas temos mais um convidado, né? Nós temos o nosso querido Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo, para suas palavras iniciais. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado, Júlio, João Edson também, pelo convite, muito honroso. E eu copio as palavras do Júlio e do João Edson e do comentário, Ângela, que você fez logo no começo, neste incentivo à leitura de livros, de obras sérias, sólidas, obras que nos sacodem as bases e nos convidam a uma real mudança de postura. E este Emmanuel, o nosso Emmanuel, ele tem esta característica, uma habilidade de criar, de escrever com um poder de síntese muito especial. Nós somos aqueles que escrevemos muito e dizemos pouco. Emmanuel escreve pouco e diz muito. E aí o grande desafio para todos que aqui estamos reunidos, de tentarmos extrair algumas pérolas. Na verdade, é um grande colar de pérolas esta obra. Então, fico muito agradecido, copiando o nosso João Edson, muito agradecido por esta oportunidade. Obrigado, amigos, obrigada mesmo. Nós temos mais uma convidada que, de tanto eu importuná-la, perguntando coisas sobre este romance, a gente resolveu gravar uma entrevista. Então, deixa eu explicar mais ou menos como que vai funcionar o trabalho da tarde de hoje. A Cláudia é uma trabalhadora da nossa casa. Ela é historiadora, trabalha com história. Como esse romance, ele tem muito de história, eu ficava o tempo todo perguntando, Cláudia, e tal coisa aconteceu, e bate tal coisa com o período histórico. E aí as minhas perguntas, ela me explicava com tanto amor, com tanto carinho, que a gente resolveu transformar estas minhas perguntas em uma entrevista. Nós gravamos uma entrevista ao longo da semana passada, e ela vai ao ar agora. Então, como é que nós vamos trabalhar, amigos, e para vocês que nos acompanham em casa? A gente vai apresentar a entrevista que eu fiz com a Cláudia, onde nós temos 5, 6 perguntas básicas, mas extremamente pertinentes para a gente poder entender melhor este romance. Depois nós teremos, na sequência, o nosso amigo João Edson nos falando Emmanuel. Quem foi Emmanuel? Por que este nome? Por que esta aparência? Nos contando um pouquinho mais de quem foi esse espírito que acompanhou o Chico ao longo de toda a sua trajetória aqui. E coroando a nossa tarde, Marcelo vai nos trazer um resumo desta obra. E ele me confidenciou que a cereja do bolo é uma parte que mais toca, acho que o coração de todos nós, que ele vai comentar, que é justamente o encontro de Públio com uma pessoa maravilhosa, um espírito iluminado. Ele vai falar justamente sobre esse encontro. Mas ao longo do tempo, você pode ir mandando no nosso chat dúvidas, questionamentos, perguntas que vocês tenham, porque quando terminarmos esta rodada de bate-papo, de roda de conversa, de troca de ideias, nós estaremos aqui para tentar responder às indagações que vocês possam ter, as dúvidas que vocês têm. O Breno vai estar a postos nos bastidores, ele vai estar olhando os nossos comentários, as nossas perguntas, e vai separar para nós. Então, é dessa maneira que nós vamos trabalhar na tarde de hoje. Vamos lá, pessoal? Vamos começar? Então, começamos lá pelo currículo que eu vou pedir para o Breno colocar. Quem é a Cláudia, para quem não a conhece? A Cláudia Plácido, ela é natural do Rio, Marcelo. Conterrânea aí, olha só. Mas ela mora em Curitiba desde 1990. Ela é historiadora, formada em 1972,
E tem várias licenciaturas, cursos de especialização, publicações. Trabalhou na cadeira de História Geral, Conhecimentos Gerais, e é uma trabalhadora muito querida do nosso Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, o CEFA. E aceitou o desafio, o convite que eu a fiz, para que ela não respondesse as perguntas com relação à história contida nesse romance. Vamos escutar a entrevista que a gente gravou com ela? Espero que vocês gostem. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda edição do Projeto Ler, Literatura Espírita Recomendada. Meu nome é Ângela Deliga e estou aqui no dia de hoje, no CEFA, com uma pessoa muito especial, a nossa amiga Cláudia Plácido Teixeira da Silva. Ela é historiadora e gentilmente nos propôs a responder algumas perguntas, algumas dúvidas de nós, leitores desse livro tão bonito, há 2000 anos, com relação ao seu aspecto histórico. Cláudia, agradecemos imensamente a sua disponibilidade, a sua paciência de ficar aqui, vindo nos explicar esses aspectos. Separamos algumas perguntas, Cláudia, que têm a ver ao longo do desenvolvimento da história, porque esse livro, ele trata sobre a biografia, a história de vida de um personagem chamado Públio Lentulus, que foi um senador romano. Você poderia nos explicar, Cláudia, como que se chegava à posição de senador romano na época deste romance da Roma Antiga? Que foi no Império, né? Esse romance foi no Império. É passado no Império. Então, o senador, Ângela, ele era sempre da classe da aristocracia. E, na época do Império, ou o rei indicava, ou ele vinha sucessivamente, aquelas famílias tradicionais da paterfamílias, elas eram assim, de pai para filho, de avô, e assim por diante. Era um cargo mais ou menos vitalício na família. Interessante. E eles tinham alguma vestimenta, pelo que a gente percebeu, em alguns pontos se destacava. Como, por exemplo, tem uma cena desse livro que a esposa de Públio Lentulus, a Lívia, ela quer sair na rua e não ser reconhecida. Então ela solicita a troca de roupa com a escrava dela. Então tinha diferença de roupas entre escravos e patrícios, como colocava aqui no livro. Sim. O que caracterizava? Você pode nos explicar um pouco? Sim, Ângela, tinha assim, a Patrícia, ela tinha, a começar pela textura da veste dela, era uma textura mais suave, mais leve, de uma lãzinha bem leve, e ela usava uma estola. Tinha famílias que usavam assim, bordar as túnicas das patrícias na beira, sabe? E elas, na beira da veste, elas usavam mais compridas as vestes. E a estola cobria mais ou menos assim pelos ombros ou pela cabeça mesmo, elas botavam, ficava assim, uma veste sobreposta à outra. As servas, elas tinham uma vestimenta mais curta e de um tecido mais rudimentar. Essa era a diferença. Então, se a gente visse essas duas mulheres caminhando na rua, a que estivesse com o vestido, a túnica mais curta era a escrava, a mais longa sempre era a romana, a patrícia, como se falava no livro. Isso. Cláudia, pode parecer uma coisa muito simples, mas eu gostaria que você explicasse para nós o que é exatamente uma catacumba. Catacumba, ela teve 3 funções, desde a época da monarquia. Ela foi um cemitério. Depois, na época que se passa o romance, há 2000 anos, ela era o refúgio dos cristãos, principalmente na época de Nero. Era onde eles se escondiam para fazer seus cultos. Muitos chegavam até a viver nas catacumbas, eram verdadeiras cidades. E depois
por último, elas serviram de cárcere mesmo. Interessante. Então, a gente imagina que era simplesmente um buraco no subsolo, não, mas poderiam ter várias salas, várias, como você falou, quase uma cidade. Era quase uma cidade mesmo, de refúgio dos primeiros cristãos. Interessante. E também dos seguidores de Cristo, na época que ele era vivo. No livro fala-se sobre a destruição do Templo de Jerusalém. Teve uma revolta, fala sobre isso. Eu tinha uma curiosidade. Como que esse Templo de Jerusalém foi destruído? Primeiro, por que ele foi destruído? Ele foi destruído porque os romanos achavam que ali era uma fortaleza inimiga. Tá? Segundo, ele foi destruído na época de Tito. E os romanos, quando viram, tomaram ciência que aquilo não era uma fortaleza e sim um templo, eles resolveram destruir pedra por pedra. Eles incendiaram primeiro, tiraram todas as pedras, jogaram as pedras, literalmente, e cavaram e destruíram até os alicerces do templo. Nossa. E aí eles botaram assim uma espécie de enxerto de terra e fizeram um jardinzinho, uma coisa assim, para ninguém saber que ali era um templo. Nossa, quer dizer, destruiu e enterrou a destruição. Exatamente. Não deixou vestígios, digamos assim, do templo de Jerusalém. Ok. O livro também fala de uma parte bem interessante, que eu achei até pelo nome. Ele comenta sobre o desfile das bestas. O que era o desfile das bestas na Roma Antiga? Olha, tem vários autores que interpretam, tem duas correntes de autores. Uma interpreta como, depois dos despojos de guerra, eles, ao entrar em Roma, faziam desfilar quem? As riquezas que eles despojavam e levavam para Roma, os escravos que eles conseguiram fazer dos derrotados escravos, generais, reis, eles faziam aquele, digamos assim, desfile para mostrar o poderio do império e do exército romano. Outros autores, já que eu até acho que o livro é mais referente a esses outros autores, eles dizem que os condenados à morte, mesmo servos e escravos condenados à morte, eles desfilavam os animais selvagens que eles iam jogar na arena e jogar também esses condenados à morte. Por isso eles chamavam de desfile das bestas, dos animais selvagens. Então, isso era uma forma dos romanos mostrar a sua supremacia, Sim. a sua dominância. Sim. Em relação aos dominados, sim. Entendi. Nesse desfile das bestas, quando eles voltam, que eles destruíram o templo de Jerusalém, a Arca da Aliança não estava presente entre os objetos apreendidos. Hoje a gente tem uma grande curiosidade. Onde será que essa Arca da Aliança foi parar? A Arca da Aliança é uma incógnita dentro da história e da arqueologia. Por quê? Um ramo diz que o rei Josias, ele escondeu a Arca da Aliança. Dentro da arqueologia tem outra corrente que diz que a Arca da Aliança está enterrada no primeiro túmulo destruído. Da onde vem essa fonte? Vem da Universidade de Arqueologia de Israel, que é fantástico o trabalho deles. Como eles estão numa região muito rica, eles estão sempre descobrindo as coisas. Uma coisa sempre puxa a outra. E esse último, digamos assim, essa última corrente veio da Universidade de Arqueologia, porque simplesmente a Arca da Aliança, o que era a Arca da Aliança? Ela era muito valiosa, não só para os hebreus, para o povo judaico, como para o mundo todo.
porque ela era feita de ouro maciço. O que era importante para os hebreus? Era o que estava dentro dela, que foram as 2 tábuas, que estavam os 10 mandamentos. Então, até hoje, não se achou a Arca da Aliança. Olha que interessante. Lembra que nas nossas conversas você falou que você chegou a procurar na história que o senador Públio Lentulus, o primeiro, o avô, realmente existiu na história, né? Existiu o bisavô do Públio Lentulus, que ele era extremamente cruel. Ele se satisfazia, é uma coisa impressionante, devia ser uma doença, porque ele se satisfazia em furar os olhinhos do povo que ele dominava. Ele entrava nas cidades, os generais, a cúpula da cidade, ele furava os olhos. Esse teve o filho que era o pai do Públio Lentulus, do livro Há 2000 anos. E, segundo o livro, Públio Lentulus foi a reencarnação do bisavô dele. Aí faz sentido, né, Cláudia? Porque ao longo da história, agora todo mundo já leu, a gente pode contar, né? Públio Lentulus tem realmente seus olhos cegados, da mesma forma que ele fazia para os inimigos, é a lei do retorno, né? A gente pode analisar assim. É a lei da causa e efeito. Agora tem outra coisa que me chama a atenção e que fui procurar também. No livro, Públio Lentulus desencarna na erupção do Vesúvio. E realmente, né, como nós conversávamos, a erupção do Vesúvio foi em 79 depois de Cristo, que está compatível com a época que se situa o romance. Fala um pouquinho para nós sobre o aspecto histórico. Por que Públio Lentulus estava lá nessa cidade chamada Pompeia, próximo ao Vesúvio? Olha, Pompeia e Herculano, né, que foram as 2 cidades destruídas pelo Vesúvio. Pompeia era uma cidade que ficava às margens do mar Mediterrâneo, importantíssimo para o comércio, muito importante. Além disso, era a cidade que os senadores, os patrícios, tinham casa de veraneio. Era chique na época, mostrava status, ter sua belíssima casa de veraneio em Pompeia, onde tinha termas, onde tinha passeios, onde tinha jogos, era o chique, era o máximo da época. Mostrava a opulência da família, digamos assim. E Públio Lentulus tinha se retirado para a casa de veraneio dele. E, se não me engano, estava ele, a filha E a Ana. e a Ana. Na Isso. Antes da erupção do Vesúvio, teve um terremoto. Esse terremoto abalou muito a cidade e foi esse terremoto que soterrou, que matou realmente a população de Pompeia. Depois em seguida, teve a erupção do Vesúvio, que acabou de deixar submersa, né, a cidade, escondida nas cinzas, a cidade de Pompeia e de Herculano. Interessante é que só no século XVIII é que Pompeia, numas escavações arqueológicas, é que Pompeia foi descoberta. Eu lembro de ter lido sobre a história de que os corpos, né, eles ficaram soterrados por essas cinzas. Sim. E aí houve a decomposição orgânica e ficou o espaço vazio. E esse espaço vazio foi colocado, não sei se... Preenchido com gesso. E aí que tem as formas que você vê, como as pessoas ficaram soterradas, né, nos últimos momentos. Nossa, Cláudia, foi muito bom conversar com você. Espero que o pessoal tenha aproveitado, porque é incrível o quanto a gente pode relacionar esse romance com a história, com o período que foi escrito. Ele está fazendo, se não me falha a memória, 83 anos
seu lançamento. Ele foi lançado, né? Então, fez aniversário de 83 anos e está tão atual. Se a gente for ver a história do que fala, rápido, política, intriga, corrupção, poder, parece que é dos dias de hoje que nós estamos falando. Exatamente. E agradeço você nos esclarecer imensamente, para ter um conhecimento de histórias, os aspectos históricos que realmente são verdades nesse livro, né? São verdades e Públio Lentulus realmente existiu. Consta o nome dele e do bisavô dele na história de Roma Antiga. Foi um prazer imenso estar aqui com você, Ângela. Muito obrigada, Cláudia. Espero que vocês tenham aproveitado essa entrevista e agora possam entender um pouquinho mais sobre os comentários que iremos fazer na sequência sobre Emmanuel e depois realmente sobre a história, os pontos importantes desse livro tão conceituado de Francisco Cândido Xavier há 2000 anos. Que se você gostou, né, Cláudia, existe uma sequência. Nós temos aqui 50 anos depois, nós temos Ave Cristo, nós temos Renúncia. Então, se você gostou deles, continue lendo a sequência desses romances históricos. Obrigada mais uma vez e continuamos com a nossa tarde do Projeto Ler. Obrigada. Olá, amigos. Tivemos uns probleminhas técnicos, mas depois a gente recorta e coloca um vídeo sem as oscilações da internet. Vocês estão vendo aqui atrás o que está acontecendo? Erupção do Vesúvio. Brincadeiras à parte, isso foi o Breno que nos arrumou aqui. Então, agora que a gente já viu a entrevista, pôde escutar um pouco sobre os aspectos históricos, eu vou apresentar o nosso próximo expositor da tarde de hoje. Breno, pode colocar o currículo dele, por favor, obrigada. Quem vai falar com vocês agora é o nosso irmão, João Edson Alves. Ele é formado em letras, em pedagogia e é especialista em psicopedagogia clínica e institucional. Ele é diretor do Departamento de Unificação, secretário e segundo vice-presidente da URI Metropolitana Leste. Presidente da URI Metropolitana Leste também, representante da Federação Espírita do Paraná, diretor do Departamento de Unificação. Nossa, já cansei, Joadson, de ler tudo isso de você. E o mais importante, ele é nosso amigo e com muita alegria aceitou o nosso convite de vir aqui. E a missão dele é justamente nos fazer entender um pouquinho mais sobre esse espírito se intitulado, né, Emmanuel. Quem foi? E nos contar um pouquinho mais. João, a palavra é sua. Muito obrigada pela sua colaboração. Eu estou rindo aqui desse currículo, era para cortar tudo aquilo lá. É só falar que nós somos trabalhadores da Seara Espírita e está de bom tamanho. Mas, brincadeiras à parte, nós estamos muito felizes, já falamos da nossa alegria de estar aqui com vocês e vamos sim trazer alguns traços biográficos do nosso personagem central dessa tarde, não é verdade? Que é o nosso Emmanuel, a época da narrativa do livro, evidentemente, Publius Lentulus Cornelius. Nós pensamos algumas coisas, meus amigos, para que nós entendamos, para que depois o colega que fala a respeito da obra vai ficar bem mais contextualizado. A narrativa fica fica sensacional quando nós temos, a priori, né, essas informações a respeito do autor. O nome Emmanuel, meus amigos, ele ficou muito conhecido, ficou mais conhecido, na verdade, graças ao trabalho árduo do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. É o mentor espiritual do Chico, não é? E nós veremos daqui a pouco como isso aconteceu, o primeiro contato desse espírito com o médium, estabeleceu-se entre eles um clima de amizade muito forte, eu diria de paternidade, porque Emmanuel tratava o Chico como um pai, né? Inclusive no quesito chamar a atenção, né? Chamar as contas, digamos assim, né? Orientar a tarefa mediúnica do Chico. E, realmente, eu tenho Emmanuel como um pai do Chico mesmo, né? Perdão aqui da comparação. Segundo ele, segundo o Chico, nesse diálogo, foi no ano de 1931, que pela primeira vez, numa das reuniões habituais do Centro Espírita, se fez presente. Esse bondoso espírito se identificou como Emmanuel. Antes que alguém pergunte, há algum tempo nós vimos uma possível
significação para o nome Emmanuel. E se bem que o que nós encontramos estava dessa forma com 2 M's e tal, e significa Deus conosco. Emmanuel é algo parecido como Deus conosco. Só que antes que alguém pergunte, né, fica essa informação. E o Chico continua dizendo a respeito de Emmanuel. Olha que interessante, para fazer esse retrato biográfico. Vi-lhe os traços fisionômicos do homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. Aqui nós estamos falando, evidentemente, de um espírito que passou por tudo que vocês viram na obra 2000 anos, né? Vocês verão daqui a pouco o colega fazer a dissertação a respeito. E me chamou a atenção esse homem idoso. Porque se ele aparecera para o Chico com a aparência dessa existência, dessa vida enquanto senador Públio Lentulus Cornélius, vamos lembrar aqui que ele era um senador. E a função de senador do Império, vem de senato, vem de sênior, significa o mais idoso, o mais velho mesmo. Eu fiz essa conexão assim, eu estava vendo, poxa, interessante Chico ter feito essa descrição de Emmanuel. Mas o que mais impressionava nesse espírito era que a generosa entidade se fazia visível para mim, isso aqui é muito bonito, dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Evidentemente que Emmanuel estava aqui querendo passar para o Chico a sua devoção, o seu compromisso com Jesus. Antes que, lá no final nós vamos comentar a respeito, mas eu vou antecipando, a facilidade, aspas, não é? Digamos, a conexão desse espírito com o Evangelho de Jesus é tamanha, meus amigos, é tamanha, que já vi vários autores denominá-lo, chamá-lo de o quinto evangelista. Porque a interpretação que esse espírito faz do Evangelho de Jesus é algo maravilhoso. E quem conhece as obras de Emmanuel percebe que ele tem, por minha conta, uma paixão muito grande por Paulo de Tarso, que é outro espírito que está muito intimamente associado a esse espírito Emmanuel, e guarda com a semelhança na conduta, na seriedade, no comprometimento. É muito interessante essa aspas, parceria de Emmanuel com Paulo de Tarso. Convidado a se identificar, Chico, perguntando sobre quem ele era, apresentou alguns traços de suas vidas anteriores, alguns, não são todos. Olha o que nós podemos trazer para vocês. Dizendo-se ter sido senador romano, descendente da orgulhosa gens Cornélia, e também sacerdote, tendo vivido inclusive no Brasil. Tem esses registros também, registros históricos desse espírito aqui no Brasil. Vocês vão ver o nome dele daqui a pouco. De 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939, olha esse curto período, Emmanuel transmitiu ao médium mineiro as suas impressões, dando-nos a conhecer o orgulhoso patrício romano Públio Lentulus Cornélius. Essa característica de orgulho, também veremos daqui a pouco, fez com que ele escrevesse para a codificação espírita, ao tempo de Kardec, na elaboração, o ano, para ser mais exato, é 1861. Lembramos que o Evangelho segundo o Espiritismo saiu em 1864, não é? E ele deixa uma mensagem que nós trouxemos aqui para vocês também, para que vocês vejam. Eu antecipei aqui nos bastidores, fazer revelação para vocês, de que, de certa forma, essa mensagem sobre o orgulho, o egoísmo, né, que Emmanuel assinou no Evangelho segundo o Espiritismo, falava, de certa forma, dele mesmo. Falava, vocês verão que falará, num primeiro momento, da sua própria história, da sua própria dor, digamos assim, aspas, na dor, mas, no segundo momento, da instrução que vem para nós, como quem diz assim, isso me aconteceu por eu ter agido dessa forma. Estou aqui trazendo essa mensagem para que vocês não passem pelo mesmo que eu passei. Por minha conta também, o atraso no adiantamento espiritual de Emmanuel foi muito grande. Mas esse é um ponto que nós vamos aguardar, o colega vai trazer o que aconteceu, né, na vida desse espírito que fez com que ele perdesse séculos, né, de avanço aí no campo da elevação espiritual. Um pouco adiante, meus amigos, nós encontramos essas informações, já agora ligados a 2000 anos, portanto aqui falaremos um pouco a respeito do senador romano Públio Lentulus Cornélius. Em vida pregressa, ele fora Públio Lentulus Sura, o seu próprio bisavô, portanto. E essa história também no comecinho, na página 24 desse livro, nós encontramos essa referência. Vocês verão também na entrevista que foi feita agora há pouco, a colega afirmando isso. Ele tinha, assim, as visões, ele se via no passado, óbvio, tinha que ser no passado, mas ele via o que ele fizera no passado,
e acabou, inclusive, encontrando documentos que comprovavam tudo aquilo que ele vira em sonho, não é? E depois nós temos a comprovação, é óbvio, de que ele era uma reencarnação do seu bisavô, Públio Lentulus Sura. Isso está na obra também. Públio Lentulus Cornélius é um homem orgulhoso, mas também é nobre, é um homem bom. Esse é um ponto, me faz, eu falei agora há pouco de Paulo de Tarso, lembra muito também que Paulo também era muito forte nas suas posições enquanto um rabino, enquanto um futuro sacerdote, um sacerdote que ele fora, na verdade, junto ao Sinédrio, e essa fortaleza, posso dizer também moral, por que não? Não é? De repente, precisando de um ajustezinho, um ajuste aqui, aconteceu mesmo com o senador Públio Lentulus Cornélius. Jesus percebeu, sim, essa condição de homem nobre e tinha para ele um projeto. O que aconteceu foi que ele deixou para um pouco para depois, né? Mas eu não quero entrar nessa parte que será comentado logo a seguir. Não admite a corrupção. Olha só a característica moral desse espírito. Naquela época já. Não admite a corrupção, mostrando desde então o seu caráter íntegro. Lendo a obra, nós vemos isso. Esse lado orgulhoso do senador tem a ver com esse trecho que diz intransigente, ele não admitia as controvérsias, sofre durante anos a suspeita de ter sido traído pela esposa a quem ama. Isso aqui que vocês viram na obra foi uma armação, aspas, né, de alguns espíritos muito mal intencionados em fazer com que ele se separasse da esposa, fosse infeliz, enfim, na viagem que ele fizera para Cafarnaum, para Nazaré, vocês verão isso também na obra depois também. Ele sofre por acreditar, infelizmente, dar pasto para esse tipo de acusação que fora feito com relação a Lívia, que eu tenho comigo, era um espírito, era um anjo encarnado na Terra. Tem a oportunidade de se encontrar pessoalmente com Jesus, mas entre a opção de ser servo de Jesus ou servo do mundo, escolhe a segunda. Esse ponto eu vou passar direto também, que ele vai ser objeto de análise daqui a pouco. Não é por outro motivo que escreve no início da citada obra mediúnica, ele diz assim, no começo desse livro tem um trecho que ele diz assim, meus amigos: para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírita há 2000 anos. Esse é um ponto também que vai ser tratado daqui a pouco para o colega. Esse senador, Públio Lentulus Cornélius, desencarnou, como vocês verão também no vídeo daqui a pouco que será colocado, em Pompeia, no ano de 79, vítima das lavas do vulcão Vesúvio. Naquela época ele já estava cego e voltado aos princípios cristãos, sim. Ele já reconhecer em Jesus o mensageiro divino. No ano de 131, essa figura, Públio Lentulus Cornélius, retorna à Terra, em Éfeso, agora com o nome de Nestório. Estamos falando aqui de uma obra seguinte, sim, evidentemente, eu não coloquei aqui, mas a minha preocupação era de fazer spoiler da obra, mas eu posso dizer, estamos falando aqui de 50 anos depois, não é? E pelo ano de 217, ele peregrina de novo pela Terra. Ele volta. É agora Quinto Varro, um patrício romano, apaixonado cultor das ideias de liberdade. Olha que interessante essa colocação. Na mesma existência, ele foi Quinto Varro e foi também irmão Corvino. Ele adota a identidade de irmão Corvino no mesmo livro, na mesma obra. Desencarnando 11 anos após, ele renasce sob o nome de Quinto Celso. Olha que interessante. E esse Quinto Celso era uma criança, praticamente, quando desencarna também, nas circunstâncias mais dolorosas. Que eu não vou fazer o spoiler aqui, porque o nosso foco é 2000 anos, mas fica aqui já, estamos aqui pensando, deixando vocês bem curiosos para que vocês leiam toda a coleção dos romances históricos de Emmanuel. Sua derradeira reencarnação, aí mais recentemente, se deu a 18 de outubro de 1517, em Sanfins, entre Douro e Minho, em Portugal, e lá ele se foi batizado como Manuel da Nóbrega. Eu pulei aqui as diversas titulações, ele teve várias titulações, um homem que realmente estudou, tinha uma facilidade, aos 17, 21 anos já estava, para o nosso padrão de hoje, já teria colado o grau, já estava formado. Realmente, olha, é uma figura assim, uma inteligência ímpar. Vindo ao Brasil, foi ele quem estudou e escolheu o local para a fundação da cidade de São Paulo. É Emmanuel, fundador de São Paulo. Isso no dia 25 de janeiro de 1554. E eu falei para vocês que tem uma relação muito forte entre esse espírito e Paulo de Tarso, a prova está aqui. Ele escolheu
o nome justamente numa numa homenagem ao dia da conversão de Paulo ao cristianismo. Muito interessante. Desencarna, então, esse senador, ou melhor, o nosso agora, Padre Manuel de Nóbrega, no dia 18 de outubro de 1570, aqui no Brasil, né? No dia do seu próprio aniversário, que curioso, quando ele completava 53 anos de idade. Olha que interessante a vida desse espírito aqui entre nós. Como falamos agora há pouco para vocês, meus amigos, isso faz lembrar também que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, só fazendo uma parte rapidamente aqui, tem uma mensagem belíssima de Simeão, o Espírito Simeão. E nós fizemos uma leitura aprofundada a respeito de um Simeão que aparece também na obra, bem ao finalzinho, quando ele sai da região, funda uma igreja. Nós temos conosco que é o mesmo Simeão, pela a similitude de fatos ali, de ocorrências e de mensagens, a forma que ele se coloca, quase certeza que se trata do mesmo Espírito. Mas vamos ficar por aqui, porque como não temos a certeza, né, só nos chamou a atenção, digamos, a concordância da mensagem de Simeão com o Simeão que aparece na obra 2000 anos. Aqui, meus amigos, como nós falamos agora há pouco, Emmanuel tem, sim, colaborado diretamente na codificação da doutrina espírita. Eu tinha colocado, antes de fazer, eu tive que mexer o trabalho, eu tinha colocado o colaborador de Kardec, não é? Mas não, ele é o colaborador de Jesus, junto a Kardec. Lá no ano de 1861, ele deixou a mensagem, o egoísmo, que Allan Kardec fechou no capítulo 11, também o item 11, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Me permitam, não é tão longo assim, mas pensem, enquanto eu vou fazendo a leitura, no pensamento de Emmanuel, ou a época, não é? Do senador Públio Lentulus Cornélios, todo esse périplo que ele fez na esteira dos séculos, dos milênios, e vejam como faz sentido essa mensagem com a sua vida, especialmente no ano 1 do cristianismo na Terra. Olha que interessante que diz a mensagem. Veja se ele não está falando um pouco de si mesmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra a cujo progresso moral obsta. O egoísmo e o orgulho. Vamos lembrar aqui que o traço mais marcante que ele próprio identifica isso, fala várias vezes na obra, é de ser um patrício orgulhoso, muito orgulhoso. E ele continua dizendo, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer ascender na hierarquia dos mundos. A Terra tem que passar por esse processo de transformação moral da criatura. A gente sempre diz nas nossas exposições por aí que o que faz com que o mundo seja qualificado como mundo superior ou inferior não é sua condição geológica apenas, de águas depuradas, sei lá, animais aperfeiçoados, não é nesse sentido. O que faz com que o mundo seja dito de um mundo superior é o nível de elevação moral de seus habitantes. Por isso, Emmanuel está nos dizendo aqui que o Espiritismo tem essa tarefa de fazer com que o nosso planeta cresça. E já está chegando a hora, já passou da hora, na verdade. Capítulo 18 de A Gênese fala a respeito disso. Mas prossegue a mensagem dele. O egoísmo, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas. Dirigir suas forças, sua coragem. Olha o convite que ele faz. Percebe como ele fala de si mesmo? Ele está, sim, fazendo aqui um apanhado de tudo que ele aprendeu. Lamentavelmente foi pela dor, não é uma escolha, evidentemente, dele mesmo, mas que ficou tão marcado em seu psiquismo que agora ele tem todas as condições, por ter superado tudo o que passou, por ter conquistado, né, essa condição superior que nós vemos nesse espírito, de nos falar com essa autoridade, que o egoísmo é o alvo para o qual todos nós temos que apontar as nossas, aspas, armas, todas as nossas forças. Ele diz mais, coragem é preciso, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Foi por isso que eu disse no slide anterior que o mundo é transformado quando os habitantes do mundo se transformam. Nós precisamos fazer essa mudança com urgência, meus amigos. Que cada um, portanto, olha de novo se referindo a cada um, a nós individualidades, portanto, é a coletividade como um todo, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Egoísmo e orgulho
certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Isso a gente vê diariamente quando fazemos as leituras, especialmente os romances. Né? André Luiz tem uma série de romances que mostra justamente as dores. O próprio Emmanuel, né, dessas vidas todas que são narradas na coleção, mostram o quão sofrido é para o espírito que insiste no orgulho e no egoísmo o trânsito, né, a caminho do progresso, da evolução intelectual e moral. É a negação da caridade, óbvio, e por conseguinte o maior obstáculo à felicidade dos homens. Não existe felicidade para o orgulhoso, o egoísta, não tem. Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o exemplo do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo, que me importa? Animou-se a dizer aos judeus, este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Aqui também tem outra personalidade que é muito pouco estudada, tem pouca coisa a respeito dele, que também perderam uma excelente oportunidade de deixar seu nome gravado na história por outras razões que não aquela da negação, ou da não ter atendido ao que deveria ter sido feito, não é? De apontar a justiça para o justo, defender Jesus diante daqueles homens todos. Pois muito bem, é a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completa a sua missão. Enquanto nós quisermos, tem um ditado muito popular que diz que farinha pouca meu pirão primeiro. Esse é um ditado, eu acho interessante, mas ele é doloroso, ele é horrível. Porque significa que nós pensamos em nós, primeiramente eu, é o egoísmo. E depois, se sobrar alguma coisa, atendo aqueles que estão realmente necessitando. Enquanto a humanidade encarnada pensar e desencarnada pensar assim, ou pensarmos assim, o mundo ainda estará, né, com dificuldades para fazer essa grande transição que já começou há muito tempo. Cabem a vós, a todos nós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever, trabalhadores, de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Em outras palavras, ele coloca nas nossas mãos, sim, senhor, sim, senhora, não é? A responsabilidade de fazer com que isso aconteça. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Como falamos aqui, veja a grandeza desse espírito. Não está dando uma mensagem para uma pessoa, está trazendo uma mensagem, sim, para todos nós, para a coletividade terrena como um todo. Está falando para o planeta. Olha que interessante. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente os pilais dos vossos corações. E assinou lá em Paris, no ano de 1861. Meus amigos, nós falamos agora há pouco, não é? Que as conquistas de Emmanuel fizeram dele, né? Sua autoconstrução, alguém assim que merece de nós todos a mais profunda veneração, mais profundo respeito. E alguém, ou alguém, mais de uma pessoa fez isso, resolveu chamá-lo, por causa dessa sua, aspas, no facilidade da interpretação do pensamento de Jesus, o chamou de o quinto evangelista. É tão bonitinho chamar de o quinto evangelista, porque na verdade significa que ele é aquele, como se fosse aquele minerador que encontra pérolas espartas aqui e ali nos trechos dos evangelhos e dá um polimento nessas pedras e coloca para todos nós nas suas obras. A prova disso é aquela coleção que nós temos para o Evangelho no Lar, todos nós conhecemos, não é verdade? Ali são essas pedras do Evangelho, essas obras, essas pérolas, melhor, essas pepitas, só que aqui elas estão polidas. Ele consegue fazer isso, melhorar o que já é bom. E isso só se consegue com o dom poético, com essa capacidade de interpretação lírica, né, do que é a verdade. E Emmanuel consegue fazer isso com muita propriedade. Por isso que na segunda parte, para encerrando a nossa fala, dessa obra também, né, essa capa é a mesma edição que eu tenho, se vocês tiverem uma edição diferente, pode estar em página diferente, mas nessa edição, que é de 2019, da FEB, no capítulo 4, Tragédias e Esperanças, nas páginas 238 e 239, nós trouxemos o que seria, de repente, talvez assim, o eclodir dessa veia poética
ainda do senador romano Publio Lentulus Cornelius, naquela época ainda, quando ele se dirige àquela mulher que eu tenho comigo, que realmente é um anjo encarnado, que, aliás, isso ele deixa claro, né, nas entrelinhas eu percebo isso, e ela estava o tempo todo, ele sempre teve na mulher um guia, sabe, uma mestra. É uma coisa interessante, a gente encontra isso nas entrelinhas da obra. Ele falando de Lívia como quem fala de um mestre assim inovidável, que não pode ser esquecido. E lá nos tempos de juventude ainda, ele escrevera para sua amada essas linhas que deixam bem grafadas de maneira inconteste, repito, essa condição de poeta que está espalhado por todas as outras obras também de Emmanuel. Ele diz assim, olha que maravilha: alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Falando dessa grandiosidade da sua amada, desse espírito evoluído. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. E ele prossegue: alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Isso é só o começo, porque nós encontraremos outras e tantas outras pérolas desse quilate, desse espírito, em todas as suas obras, não somente nessa coleção de romances de Emmanuel. Era essa, meus amigos, a colaboração que nós tínhamos que trazer para vocês. Esperamos ter ajudado a conhecer um pouco mais do perfil psicológico desse espírito, para o nosso crescimento e para facilitar o que vem por aí, que com certeza é muito belo. Muito obrigada, João Edson. Com certeza você nos encantou a todos com esse resumo tão bem construído deste espírito. Tenho certeza que, como eu, muitas das pessoas que nos assistem descobriram novidades, curiosidades sobre esse espírito Emmanuel que nós não conhecíamos. Agradecemos imensamente a sua colaboração e vou passar a palavra agora para o nosso próximo expositor, nosso querido amigo Marcelo, que vai fazer um breve resumo, né, desta obra e nos contar qual a passagem que mais o emocionou. Mas antes de eu deixar o Marcelo falar, deixa eu contar para vocês, Breno me ajuda colocando na tela, quem é o Marcelo? O Marcelo é engenheiro mecânico, eu nunca ia imaginar que ele era engenheiro. Olha só, ele é engenheiro mecânico natural do Rio de Janeiro, mas mora nos Estados Unidos há bastante tempo, desde 1997. Lá ele é bem ativo na doutrina espírita, ele é presidente da Federação Espírita da Flórida, é presidente da Leal Publisher, editora dedicada à tradução e distribuição das obras de Divaldo Franco nos Estados Unidos, presidente da FEB Publisher, que é o braço editorial da FEB dos Estados Unidos, e vice-presidente do Conscious Living Spiritism Group em Miami. E nosso querido amigo e marido da Andréia, né, que é o mais importante desse currículo. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigada, a palavra é sua. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado, João Edson, que me facilitou muito a tarefa, e a Cláudia nos trazendo algumas informações tão importantes a respeito deste contexto histórico. Eu me sinto extremamente honrado de estar aqui com vocês, compartilhando algumas reflexões muito modestas, porque a obra ela merece ser lida, relida e muito estudada. E como a gente percebe lá no comecinho, nas primeiras páginas, Emmanuel vai falar, a editora nos traz que são episódios da história do cristianismo naquele século número 1, naquele pontapé inicial, quando Jesus divide os fastos da nossa história e inaugura uma nova era. Nós poderíamos aqui trazer algumas considerações, esse pequeno resumo. O nosso João já me facilitou demais a caminhada, né?
mas o livro Há 2000 anos é o primeiro da coleção de romances escrito por este espírito Emmanuel, né? Vamos ver os outros. E ele realmente ficou preocupado, menciona o nome dos outros livros, mas eu vou copiar você, João. Temos aí depois, há 50 anos depois, o Ave Cristo, temos o Renúncia e o Paulo Estevão, estas obras belíssimas que este Espírito nos brinda. Mas nessa belíssima obra, Emmanuel revela a história de uma das suas encarnações, quando ele foi realmente aquele orgulhoso senador romano, né? Publio Lentulus, né? E o nosso João trouxe ali, pertencia a uma família de estirpe, né? Aquilo era passado de pai para filho, era dado pelo imperador, como trouxe a Cláudia, né? Nas primeiras considerações, mas casado com Lívia, este espírito luminoso que escolheu estar com ele nesta presente encarnação, quando o livro se passa. O nosso Publio Lentulus é pai de duas crianças, Flávia e o pequeno Marcos, que vai nascer depois. Mas é em razão de uma hanseníase, da lepra que atacava Flávia, a sua filha, que a família resolve, numa conversa com Flamínio, um grande amigo, que está logo no primeiro capítulo, ele resolve mudar-se para a Palestina, por questões climáticas, numa tentativa de amainar as questões relacionadas à hanseníase. O clima da região era muito mais favorável e, quem sabe, aquilo poderia auxiliar na cura da menina. E, a partir dessa mudança, a vida do nosso Públio e da sua família vai se transformar completamente ante ocorrências e acontecimentos extremamente marcantes, situações inusitadas. E os desdobramentos nós vamos ver depois na leitura, com calma. E vamos perceber quantas dores vieram, quantas lágrimas bateram na porta desta família. E aí mas também mudanças muito benditas, muito especiais. E no final a gente percebe o gran finale, quando o nosso Publio Lentulus desencarna junto com a sua filha, Flávia, e o Plínio, filho de um dos seus amigos, o Flamínio, e uma pilastra cai e os três ali desencarnam em Pompeia. A história, então, traz uma narrativa muito forte, impressionante, se eu posso trazer isso, né? Dos fatos, das emoções vividas por cada um daqueles personagens. Mas o destaque principal é a conversão da nossa Lívia, a esposa de Publio Lentulus, ao cristianismo e ao encontro de Públio com o Mestre Jesus. Quando o senador vai às escondidas pedir a cura de Flávia. Na verdade, ele já tinha isso na cabeça, mas a nossa Lívia insiste para que ele procurasse o Mestre. E isso tudo acabou acontecendo. Mas advertido por Jesus, nesse encontro, naquele encontro, Públio talvez tenha feito pouco caso, embora as emoções e as sensações que ele não conseguiu traduzir, aquelas observações feitas pelo Cristo, de que aquela reunião entre os dois, por que ela foi escondida? O mestre falava, seria melhor que fosse às claras, à luz do dia. Era então o chamado de Jesus a Públio para que ele deixasse de lado as questões relacionadas ao orgulho. É a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, né? Quais são os maiores males da humanidade? O orgulho, o egoísmo. E o João nos trouxe isso, falando sobre uma das passagens que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Emmanuel assina, falando sobre o egoísmo, né? Orgulho e as velhas tradições romanas, as conquistas efêmeras. Jesus dá o conselho que ele não considerou de forma como deveria ter considerado. Mas Públio
preocupado com seu cargo político e na posição social que exercia. Então, ele não, como a gente diz no Brasil, não caiu a ficha, não compreendeu a profundidade do apelo do mestre. E aí preferiu ignorar aquele minuto glorioso, como está na obra, né? Tudo que poderia estar ali como uma nova oportunidade. E custaram muitas lágrimas ao nosso irmão Emmanuel, naquela época, Públio Lentulus. Por tudo isso e por muito mais, esta obra, há 2000 anos, é um livro que merece, como eu disse lá no começo, não só ser lido, mas ele deve ser estudado. E essa iniciativa da Ângela e os irmãos que compõem esta tarefa é extremamente louvável, porque ela talvez nos mostre um pedacinho da nossa própria história ao longo de um determinado momento da nossa existência. A obra, ela se divide em 2 partes. São 20 capítulos. 10 capítulos na primeira parte, 10 capítulos na segunda parte. Eu trouxe aqui a sequência, deveria ter preparado um PowerPoint, os slides bonitos, como o João fez, mas a gente vai aprendendo. Então, Ângela, na primeira parte, nós vamos ver aqui, capítulo 1, os 2 amigos. Segundo aqui, eu estou lendo, um escravo em casa de Pilatos, na Galileia. E o capítulo 5, o Messias de Nazaré. Vai para o 6, o rapto, as pregações do Tiberíades, no grande dia do Calvário, a calúnia vitoriosa, o apóstolo da Samaria. Passa para a segunda parte. Nós vamos ter a morte de Flamínio, o grande amigo dele. Sombras e núpcias, planos da treva, tragédias e esperanças, nas catacumbas da fé e no circo do martírio, alvoradas do reino do Senhor, teias do infortúnio, na destruição de Jerusalém, lembranças amargas e último capítulo, nos derradeiros minutos de Pompeia. Essa obra é magnífica. Logo no começo, para quem tem o livro, eu estou aqui com um iPadzinho, mas quem tem o livro vai perceber antes, né, na intimidade de Emmanuel, uma mensagem que é trazida ali pela editora e algumas considerações que o próprio Emmanuel nos fala. O nosso João já trouxe. Ela foi uma obra escrita num prazo de tempo muito curto, né? Vai ali de outubro, 24 de outubro de 1938, até 9 de fevereiro de 1939. Veja como o tempo é curtíssimo. Eu imagino o nosso Chico ali disparando com a mão e trazendo a beleza desta obra. Mas no dia 7 de setembro de 1938, o nosso Emmanuel endereça uma mensagem que está colocada também no comecinho da obra, pedindo que Deus permita num determinado momento. Veja que isso é antes, porque a obra começou em outubro de 1938, mas no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, ele traz a seguinte mensagem que eu irei ler. Algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Aí Emmanuel segue um pouquinho mais à frente, falando, não esqueceu a promessa, e ele vai no dia 21 de outubro, volta a recordar num outro comunicado, se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias, esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da Terra. E aí, no dia 24 de outubro de 1938, nosso querido Chico dá a partida nesta dupla impressionante, nos contando a história do senador tão orgulhoso, tão cheio de pompa, ainda tão ligado às questões da temporalidade. E aí ele vai
numa prece, lá no comecinho desta obra, trazendo um quadro da velha Roma, falando que sobre auditar a obra ao nosso Chico, diante dos seus olhos, olhos de espírito, desenhava-se a velha Roma dos seus pesares. Ele coloca dos meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Fala que ainda se sentia envolto das misérias, da fraqueza que ainda o caracterizava, quando ele contemplava aqueles monumentos, os mármores belos, as termas, todas as expressões da política velha, e ele agora no mundo espiritual, entendendo que tudo aquilo eram grandezas efêmeras que perdurariam, nas palavras de Emmanuel, apenas um dia fugaz. Veja como as nossas concepções são tão equivocadas e como esta doutrina dos espíritos nos traz considerações que devemos prestar atenção. E lendo esta obra, quando o convite nos foi feito, eu corri para reler a obra e algumas partes eu grafei, eu fiquei ali e as lágrimas caíam, porque quantos de nós talvez tenhamos recebido estes convites sussurrados por Jesus, porque ele não violenta as consciências, mas constantemente nos envia aquelas mensagens como enviou ao nosso Públio. Está no seu querer modificar a sua rota e caminhar de uma forma diferenciada de toda a caminhada que você tem empreendido. Emmanuel fala logo no começo dessas páginas, dos tronos, das roupas, das púrpuras, dos mantos preciosos, daquelas honrarias, todas que eram recebidas e que duravam o espetáculo de um dia, na escala infinita do relógio da humanidade, relógio do espírito imortal, e aí percebe quanto tempo ele perdeu. É uma belíssima mensagem esta prece, mas o capítulo mais especial, pois já estamos, de certa forma, trazendo algum tipo de preâmbulo destes 20 capítulos, eu considero, logo na primeira parte, o capítulo 5, o Messias de Nazaré. É o título do capítulo. A nossa Lívia pede a Públio que fosse procurar Jesus, para que ele curasse a filhinha que estava com a hanseníase. Aí Públio acaba concordando, mas ele disse que iria procurá-lo assim, no início da noite. Ele não queria ser visto, né? Ele tinha medo de que alguém o reconhecesse na sua pompa, no seu orgulho, na sua posição de senador, com alguém que era considerado de segunda classe, como era Jesus na concepção dele. Mas Públio então sai a procurar o mestre. Anda assim uns 300 metros, talvez, da casa dele. E aí, caminhando aquela busca, ele vai tomado de muitas dúvidas, de muitas considerações. Quais estas verdades que faziam parte dos seus conceitos de vida? Será que Jesus, isso nas suas considerações, Jesus iria entendê-lo? Porque ele falava o idioma patrício. Aquele homem de Nazaré, ele não tinha ideia qual seria a língua. Já anoitecia, então, quando Públio encostou-se numa rocha, tomado de uma dolorosa emoção. E ele sentiu-se como se ele estivesse assim, desdobrado, meio fora do corpo. E aí começa a lembrar faz uma espécie de retrospectiva da sua vida, breve. Mas enquanto ele estava ali contemplando a natureza, ele escuta alguns passos e percebeu que a figura do mestre chegava ao seu encontro. Era um homem ainda moço, olhos profundamente misericordiosos, uma beleza suave, indefinível, cabelos longos, sedosos, sorriso divino,
Aí Públio se ajoelhou e não sabia por quê, como se fosse uma força coerciva. Ele abaixa, se ajoelha, sem saber por quê, e chora copiosamente. Desejou falar alguma coisa, mas ele não conseguiu. Jesus coloca a mão na fronte e pergunta. Mas antes que Públio falasse qualquer coisa, o nosso Cristo, nosso Mestre, fala: senador, por que me procuras? Por que está me procurando? Talvez seja melhor nós lermos a mensagem, para que não percamos a beleza destas palavras que nos levam às lágrimas. E ele nos fala: senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Eu assinalei alguns pontos aqui. E Jesus fala: fora melhor que me procurasses publicamente, e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Nós vamos ver novamente Públio, ele não conseguiu falar. Ele não conseguiu falar que queria a cura da filhinha. Não pronunciou nenhuma palavra. Mas Jesus o entendeu. E como que era como se fosse uma linguagem, uma fala de espírito para espírito. E o mestre fala: não venham buscar o homem de estado, aquele homem que é superficial, que é orgulhoso, que só os séculos de sofrimento vão poder encaminhar ao regaço de meu Pai. Ele vai e segue. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana, e sim, a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Aí o Públio pensou que estava sonhando. Ele imaginou realmente que estivesse sonhando, né? E aquela oportunidade, tudo aquilo acontecendo. E ele passou, o tempo foi passando, e aquela conversa se dando de espírito para espírito. Não aproveitou aquele tempo. Eu separei mais outros pedaços que merecem ser lidos. Deixa eu pegar aqui um trecho que colocamos aqui na tela, e eu deveria ter compartilhado isso com vocês. Como dizemos na América, my bad, minha falta, perdão, né? E ele colocou aqui. Só um minuto. Coloca da seguinte forma. Vou repetir, sim. Não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos da vaidade e da terra. E eu tinha falado que o nosso Públio pensou que estivesse sonhando. Mas o Cristo vai e fala: não, meu amigo, você não está sonhando.
de maneira alguma. Jesus parece que adivinhava os seus pensamentos. E coloca que segue dizendo: depois de longos anos de desvio do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Mas Jesus fala algo que talvez nós tenhamos desprestigiado e tenhamos desconsiderado. Está, porém, no teu querer, no meu querer, no vosso querer, aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigada a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Jesus vai e fala novamente: soa para teu espírito, neste momento, um momento glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade, a nossa liberdade de escolha, a nossa capacidade, utilizando o nosso livre-arbítrio, de nos conduzirmos para essa ou aquela direção. E esse chamado é constantemente feito, porque a providência divina nunca se olvida de nenhum de nós. E segue o Cristo. Vou repetir. Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto. O nosso Públio desprezou este minuto. E passou, a fala segue, vamos perceber ele chegando de novo ao lar, conversando com Lívia, que estava radiosa junto a Ana, a escrava amiga, que oravam as duas fervorosamente para que Flávia pudesse se refazer da hanseníase, da enfermidade. E a nossa Lívia percebe uma luminosidade diferenciada no quarto, mas passando aquele minuto glorioso, aquele momento radioso, nós vamos perceber o nosso Públio Lentulus ainda desconsiderando aquele momento. E fez algumas considerações como se fosse talvez Jesus um dos bruxos, um dos magos que estavam ali espalhados, não só por aquela região, mas também na Roma antiga, fazendo parte de um contexto de curandeiros, de troca de favores em torno do dinheiro, ele deu algum tipo de poção, alguma situação neste sentido. E ele recusou. Mesmo com todas as sensações que obteve, sem saber explicar, nós vamos perceber lá no final, nos últimos capítulos, quando ele, já de uma forma diferenciada, vai experimentar as dores que bateram à sua porta, porque Jesus já havia lhe avisado: está no teu querer, Públio, modificar a rota agora ou experimentar os séculos de dores. E eu não posso deixar de considerar o capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde Leon Denis nos fala a respeito da dor. Porque a ideia que nós vamos fazer destas questões dicotômicas, felicidade, desgraça, dor, sofrimento e a felicidade como interpretamos na Terra, elas vão variar ao infinito, segundo a evolução individual de cada um de nós. A alma pura, a alma boa, a alma sábia, com níveis de elevação
muito diferenciados do nosso Públio àquela época, elas não conseguem talvez perceber a grande distância de uma coisa para outra. O que vai encantar alguns, outros deixa completamente indiferentes. Vejamos nesta obra aqueles que seguiam o mestre, Simeão, João de Cleofas, um dos pregadores, que está aí em um dos capítulos, quando os romanos invadem e todos os cristãos são colocados no cárcere, e Lívia vai junto, porque estava ali junto com Ana, nós vamos perceber que todos estes experimentavam estas sensações, estas percepções, estes ensinamentos que Jesus trazia e trouxe e segue trazendo de uma forma diferenciada. Nós parecemos muitas vezes as crianças que nos apegamos aos brinquedos da materialidade, aquilo que aqui isso tudo me pertence, e deixamos escapar as grandezas da alma que se encontram muitas vezes em germe, aguardando um momento glorioso para que possam surgir, quebrar a casca e transformarem-se em árvores frondosas. Então a gente percebe que a dor, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, e quem assina é um espírito amigo, será uma bênção que, enviada àqueles que já estão escolhidos para testemunhar em nome de Jesus, em nome da bondade, é esta bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas seriam exatamente esses momentos, seriam necessários estes momentos, batendo a porta do nosso Públio, e o João nos trouxe aí a sequência de reencarnações. Nestório, nos 50 anos depois, vamos vê-lo como Quinto Varro, depois Quinto Celso, vamos vê-lo também lá na frente, ele citou o Padre Manuel da Nóbrega, e ele vai ali trazendo, passando por estas situações reencarnatórias, burilando o espírito, para que um dia possa verdadeiramente entender ao Cristo. Algo que talvez nos chame muita atenção, porque ele logo no começo da obra ele fala, a obra traz muitas emoções, boas e ruins, porque aqueles momentos que ele renegou Cristo, ele poderia ter intercedido de tal forma, impedido a crucificação de Jesus, mas preferiu aconselhar Pilatos, que o pergunta, e ele fala, entrega a Herodes Antipas. E Herodes Antipas não tinha a menor noção de nada e joga de volta para Pilatos. E aí a ideia, vamos escolher alguém, Barrabás era o escolhido, para que, entregando aquela turba enlouquecida, talvez pudessem escolher Barrabás, que era um declarado criminoso. Mas Jesus era o escolhido pela incoerência, pela maldade, pela ignomínia, e ele não faz o que deveria ter feito. Aquilo, 2000 anos depois, ecoa na cabeça deste espírito que hoje lúcido, este espírito lúcido, nos dá o recado. Não desprezem os momentos que são ofertados a todos nós. Não sejamos aqueles que ignoramos os chamamentos de Jesus, que se faz através das 1000 formas, às vezes através de uma doença, às vezes através de um amigo, de uma enfermidade, de uma situação complexa. É a dor nos batendo à porta, porque a dor, como diz o nosso Leon Denis, é a asa enviada para que possa nos resgatar da miséria que ainda nos encontramos. E aí vamos perceber que através do tempo, destes séculos, o espírito dos heróis que venceram não ao mundo, mas venceram-se aqui dentro, foram os verdadeiros mártires, e transformaram em seus exemplos de paz, de amor, de abnegação, aqueles que nos convidaram
a seguir este caminho. A doutrina espírita não é de sofrimento. Lógico, ninguém quer sofrer. Nós não somos masoquistas. Mas é preciso chegar neste momento de encruzilhada. Qual caminho que eu vou? Qual a situação que eu vou abraçar? Porque aqueles que não passaram por estas situações, como o nosso Públio, não conseguem ir na frente. Parece que só a superfície está sendo trabalhada. O íntimo não foi ainda devidamente aprimorado, lapidado. Parece que falta largueza nos nossos corações, daqueles que talvez não tenham passado pelo cinzel da lapidação. E os seus sentimentos, os nossos sentimentos ainda parece que são muito acanhados. Por isso que são muitas vezes, como foi para o nosso Públio, e Jesus já havia dito ali no capítulo 5, está no teu querer, serão necessários os infortúnios, as angústias, para dar à nossa alma o aveludado, a beleza moral, despertando os verdadeiros sentidos que estão ali adormecidos. Leon Denis fala que, muitas vezes, a vida dolorosa é uma espécie de alambique, onde nos destilamos para mundos muito melhores. Tanto a forma como o coração, tudo vai se embelezando quando as situações de dor, de sofrimento nos alcançam, visto a sequência dos romances, em quem se transformou o nosso Públio Lentulus. E aí, a revelação pela dor que vai nos convidar a uma diferente proposta. Mais uma vez, a gente volta ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando a gente fala, lá no capítulo 27, a necessidade de uma fé robusta, como era a de Lívia, como era a de Ana, como era a de Simeão, aqueles 3 personagens que fizeram toda a diferença nesta obra. E é por isso que, principalmente diante do sofrimento, que vamos ver a necessidade desta fé robusta, a fé divina que Jesus nos fala. Como é que a gente poderia, talvez, diante das propostas materialistas, acalmar alguém que perde a filhinha logo no começo, nos primeiros anos de vida? Será que existe alguma doutrina materialista que não provoque, não invoque esta fé, a confiança, a fé de uma confiança em algo que está além da nossa capacidade de conhecimento, mas que regula todo o universo? Porque neste ser, que na verdade não é um ser, filosoficamente, Deus não é ser. Ser foi criado num determinado momento. Deus é. E este Pai supremamente bondoso e amoroso criou todo este universo, que podemos talvez traduzir com a palavra amor, pela falta de vocábulos adequados para distinguirmos esta obra inimaginável. E quando nós nos distanciamos deste amor, vamos percebendo, dando mais vazão às questões imediatistas do materialismo, do ateísmo, sofremos naturalmente as dores que assolam toda a humanidade, nos seus devidos níveis. Lógico. No livro O Céu e o Inferno, logo no frontispício, nós vamos ver ali uma passagem que traz o profeta Ezequiel, falando que o mestre não quer a morte do ímpio, mas que ele possa se converter, deixando o mau caminho e que viva uma vida em abundância. Está ali no Velho Testamento, o profeta Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, e a gente vai perceber que há um plano, um projeto magnânimo nos convidando constantemente para esta mudança de rota. E aí a gente vê este livro. Será que nós não somos
mais ou menos, guardadas as devidas proporções, dentro do nosso raio de ação, seja na família, seja no trabalho, seja numa atividade social, seja no movimento espírita, não somos ainda um pouquinho os Públios Lentulus, que serão necessários algumas vidas inseridos neste contexto para que a gente possa verdadeiramente entender que esta não é a proposta, ou que talvez estejamos ainda muito distantes desta proposta. O mal não existe. O mal é uma situação momentânea. No livro Consolador, Emmanuel fala, o nosso Públio, Emmanuel vai nos trazer, lá na pergunta 135, porque se o determinismo divino é o do bem, quem é que será que criou o mal? E Emmanuel responde que o determinismo divino, ele se constitui de uma só lei, é a lei do amor para toda a comunidade universal. Mas ele segue e vai dando algumas outras explicações. Nós, quando confiamos mais em nós mesmos, mais do que em Deus, nós acabamos por transformar a nossa fragilidade, a nossa momentânea fragilidade, neste foco de ações contrárias a esta lei de amor que estamos todos inseridos. E aí Emmanuel fala, efetuando uma intervenção indébita nesta harmonia divina, interna e talvez externa. Ele vai concluir. Eis aí o mal. Por isso a necessidade, a urgência de que possamos recompor estes elos sagrados desta harmonia. E ele vai e fala, aí está o resgate. Aí está o resgate. Eu vi João conversar muito e falar a respeito da afinidade que esse espírito tinha com Paulo, aquele que, para mim, também foi um dos maiores cristãos. Se não fosse Paulo de Tarso, talvez nós não tivéssemos o cristianismo como temos hoje. E aí vemos a primeira epístola que este apóstolo, que o nosso Emmanuel tinha tanto carinho. E o nosso padre Manuel da Nóbrega elege o nome de São Paulo para aquela cidade que funda. Logo nas primeiras décadas do descobrimento do nosso Brasil. E naquela primeira epístola que Paulo envia aos Coríntios, nós vamos perceber que, mesmo que tivessem todas as situações mais belas, mais nobres, falasse as línguas, tivesse dom da profecia, tudo aquilo, nós vamos perceber o que Paulo nos dá como norteadores para talvez as nossas posturas na família, no movimento espírita. Não estamos falando para relaxarmos, não, porque há muita loucura por aí, às vezes precisamos de um pouco de energia. Mas será que eu já sou aquele que tem o amor, a caridade, como Paulo falava, com uma paciência como era entendida por Jesus? Uma caridade que é branda, que é benfazeja, que não é invejosa, que não é temerária, que não é precipitada, não se enche de orgulho como se enchia de orgulho o senador Públio Lentulus? Será que não é desdenhosa? Será que não cuida dos seus interesses? Não se agasta, não se azeda com coisa alguma? Não suspeita mal? Não se rejubila com a injustiça? Mas se rejubila com a verdade? Será que esta caridade tudo suporta, tudo crê, tudo sofre? Como a nossa Lívia exemplificou de uma forma tão especial e que talvez ainda ecoe no coração do nosso Emmanuel. Talvez ele já esteja encarnado. Muitos dizem que sim,
É possível? É possível? Eu acredito que sim. Aí fica a pergunta para cada um de nós. Será que temos esse tipo de caridade? Será que temos estas virtudes construídas, ou pelo menos sendo construídas de uma forma consciente, mesmo que não seja ainda de uma forma excelsa, grande, magnânima, mas pelo menos tenhamos a consciência de que estas virtudes, esta caridade, como era entendida por Jesus, e que Públio não entendeu, e foram necessários 2000 anos para que estas virtudes pudessem ser verdadeiramente compreendidas, e o nosso Emmanuel nos trouxesse esta obra, como muitas outras. Está aí a pergunta que fica no ar, para que um dia nós nos tornemos um verdadeiro homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E eu me pergunto constantemente, quando fazemos esses estudos e nas nossas reuniões presenciais, quando em conjunto abrimos estas páginas e lendo, engraçado que a gente tenta manter uma posição mais ou menos séria, e aí vamos lendo com os amigos, talvez numa pequena roda, como ali eram feitos naquelas catacumbas, abrindo aquelas escrituras, aquelas páginas escritas de uma forma muito rudimentar. E na leitura daqueles textos, as reflexões que vinham, e as lágrimas corriam de uma forma abundante, como nas outras obras, onde o nosso Públio, envergando outras roupagens físicas, mas sempre o mesmo espírito, passou a entender tudo aquilo que Jesus trouxe de uma forma tão bela, tão especial. Vamos prestar atenção. Estas eram as considerações que eu gostaria de trazer. Em determinado momento a gente se emociona porque vamos lembrando das páginas, e aí fica o convite para ler e reler esta obra tão bela. Muito obrigado, Ângela, João, Cláudia e todos que aqui estão. Júlio. Nós é que agradecemos, Marcelo. Muito, muito obrigada. E pode ter certeza, você não se emocionou sozinho. Nós nos emocionamos também. Estava de olho no nosso chat e não tem perguntas. Eu acho que a gente esqueceu, ficou tão envolvido na obra que não tem perguntas. Então, como nós temos ainda 5 minutinhos aqui, eu gostaria de trocar uma ideia com vocês. Vocês comentaram de passagens que emocionaram, e para mim fica muito claro 2 situações, que também vou deixar a pergunta no ar, como o Marcelo colocou, para a gente ficar pensando. O que uma simples atitude na vida da gente é capaz de alterar o destino para pior, como nós vimos. O exemplo, aquele menino, Saul, pega uma pedra no meio do caminho e essa pedra passa de relance na face de Lívia. Públio se enfurece, pega aquele menino, rapaz, adolescente ainda, e o coloca como escravo, manda para as galés, né? E ele tem a sorte, eu diria sorte, porque ele cai justamente na família do amigo dele, aonde, apesar de escravo, ele é bem tratado. E ele tem mais tarde a sua liberdade, o seu crescimento financeiro. O que me chama a atenção nessa história, que é essa primeira atitude, nós discutimos isso no nosso grupo de WhatsApp, que a gente ficou batendo papo sobre isso, com um simples, né, como a gente fala, bater de asas de borboleta pode alterar o destino de tantas e tantas pessoas, tanto para melhor quanto para pior. E aí eu queria um comentário de vocês, tanto do você quanto do João Edson, porque a gente fala muito dos espíritos superiores desse livro. Lívia,
Públio, com a transformação dele, que quando ele chega no final e encontra André, antes de ser executado, e ele fala do âmago dele, estais perdoado. Então a gente se admira com o bem, mas eu queria chamar a atenção para um espírito chamado André de Dioras, ou de Dioras. Gente, que espírito é esse? Que vingança! Ele passou da lei de Talião, porque era olho com olho, dente por dente. Ele fez muito mais do que foi feito para o filho dele. E minutos antes da queda de Jerusalém, ali, onde ele está com aqueles 2 senadores, ele fica pensando, imaginando como que ele ia se vingar de Públio Lentulus, quando manda chamar o escravo e tudo aquilo. O que vocês veem nisso? Quais explicações que vocês veem para um espírito desse? João, Marcelo, quiserem comentar, fique à vontade, Júlio. Posso falar? Claro! Esse espírito realmente me toca muito, porque quantas vezes, talvez, ao longo da minha vida, eu tenha sido intempestivo, impaciente, talvez não com a mesma situação dramática que ocorreu, aquele menino, o filho dele, o Saul, quando joga a pedra, 18 anos, e o Públio lembrando do conselho de Flamínio, quando você chegar lá, olha, bota logo, finca o pé e coloque as coisas de uma forma como se fosse, mostra quem manda. E ele exagerou, acatou, lembrou do que Flamínio trouxe e fez exatamente isso. Mas se arrepende, mas não dá certo. Mas o mais belo que você trouxe, Ângela, no final, o André se arrepende. Você lembra disso? O André se arrepende. Olha que o drama foi, pegou o filho, raptou o filho, era o Marcos, o menino trocou de nome, passou a ser Ítalo, aí não sabia, porque cresceu, não conhecia mais o pai, fura os olhos de Públio, e ele sente uma simpatia pelo pai, que não sabia que era pai, e cega o pai. Tudo aquilo aconteceu, mas lá na frente o André, aprisionado, e foi depois sacrificado, foi morto, e o Públio conversa com ele, e um perdoa o outro. Há no Livro dos Espíritos, nas questões de 1007 a 1009, quando Allan Kardec coloca uma série de dúvidas a respeito destes, e destaca alguma coisa, né? E pergunta assim, existem espíritos que jamais se arrependem? Aí os amigos espirituais dizem que o arrependimento muitas vezes é tardio, mas pretender que jamais eles se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar adulta, né? Crescer, né? Aí ele fala, né? Eu falei ali no Céu e Inferno, logo no começo tem uma passagem do profeta Ezequiel que fala, né? Não quero que os complicados morram, quero que eles cresçam, que vivam, né? Aí Deus fala, né? Nessa pergunta da 1007 a 1009, né? Como é que ele fala, meu Deus? Deus não deseja senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento e o desejo de melhorar nunca é estéril. Aí concluem ali os espíritos que estão ali, né? Que por isso as penas impostas jamais poderiam ser eternas. Que isso seria a negação da bondade de Deus. E ele faz nos lembrar que uma vez que a eternidade das penas corresponderia à eternidade do mal. Está ali, se vocês olharem na 1007 a 1009, é mais ou menos isso. E aí a gente percebe que chega um momento que a ficha cai. André de Giórias, eu nunca sei a pronúncia desse sobrenome dele, meu Deus. E é isso aí, né? Ele, lógico que lá na frente ele vai ter que passar pelos processos todos, pelos resgates, a lei de ação e reação, de causa e efeito, mas Deus não é... Aí a gente vê. Pergunta 171, que muitos de vocês sabem de cor, em que se baseia o dogma da reencarnação. Ele usa a palavra dogma, verdade inconteste, na justiça divina e na revelação, porque um pai nunca fecha as portas
para um filho que verdadeiramente se arrepende. E aí a gente percebe. Sabe quando eu leio isso, eu falo assim, nossa, Marcelo, tem chance para você. Segue em frente. Não desista. Segue em frente. Para mim também tem chance, para todos nós, né? Algum outro comentário, João? Quer completar alguma coisa? Só que eu, primeiramente, cumprimentar essa palestra, né, esse seminário que recebemos agora do colega. Foi muito profundo, muito bom. Queria lembrar também que o desdobramento dessa obra 2000 anos, começando já por 50 anos depois, né, Ave Cristo e todas as demais, terminando lá com Renúncia, é justamente uma prova de que nós temos condições de resgatar nossos débitos. Conta a história desses personagens que aparecem na primeira obra. Eu lembro muito de Semele, não é? Que junto com Ana, né? Veja que coisa que dispar que foi a situação das duas, né? Enquanto uma se afeiçoou à sua senhora, a ponto de querer se entregar ao Cristo lá no circo romano, só não faz isso porque Lívia troca com ela as vestes, vocês colocaram essa narrativa. A outra que traíra, né? Que a própria ama, enfim. No final também ela acaba pegando a fala do Marcelo, ela também se arrepende nessa obra mesmo. E outros virão em outras obras, em outras existências duras, tão duras quanto. Onde é que está aí o mérito disso? Está justamente na criatura pagar o seu débito, como nós que vamos... Eu sou do tempo do carnê ainda, né? Nós vemos o nosso carnezinho pagando. Não dá uma satisfação muito grande quando você paga aquelas lâminas? Não sei se... vocês ricos não passaram por isso, mas eu, pobre, passei por isso. Quando você paga aquela... Né, você sente aquele alívio. Nossa, paguei. É assim que o espírito se sente depois que quita seus débitos. E a reencarnação, que é um dos princípios básicos, os postulados fundamentais da codificação espírita, fala a respeito disso. Se não houvesse a reencarnação, meus amigos, não haveria... O sentido para a vida acabaria. E essas obras todas falam o tempo todo de reencarnação. A começar pelo próprio senador romano, que depois volta como escravo, volta como Corrimor Corvino, enfim, tudo aquilo que você já viu. Não é maravilhoso isso? Então, essa é a bondade divina, nos permitindo que nós saldemos os nossos débitos. Eu quero só, além de cumprimentar o Marcelo, fazer uma outra lembrança desse momento mágico do encontro do senador à noite, as ocultas e tal. Eu estava me segurando para não falar nisso, para não atrapalhar, que eu sabia que ia ser maravilhosa a colocação dele, mas tem um ponto que eu queria lembrar ali, que é esse magnetismo, aquele choque fluídico que o senador sente quando vai encontrar Jesus, que também Saulo, na estrada de Damasco, sente a mesma coisa. Eles entram numa espécie de transe, de sono, que eles se perdem a si mesmos. É o psiquismo de Jesus. Uma coisa que o Marcelo falou muito, muito interessante, que eu achei belíssimo, se ele não falasse, eu ia falar, que é o fato daquele orgulhoso homem, quando ele deu por si de estar de joelhos. Olha a potência do magnetismo de Jesus. Sabe, eu estava vendo aqui também, tem um trabalhador de Sacramento, em Minas, né? A Federação Espírita Brasileira fez até um vídeo, não é Carbar Chuta, é outro personagem. Ele vai até o Cristo e também tem a mesma sensação, ele se desdobra, vai até Jesus, e é a mesma coisa, nós não podemos aproximar dessa figura. Esse magnetismo é tão forte. Aliás, vamos lembrar aqui que tem uma carta do senador, né, ao presidente da Judéia, fazendo um relato a respeito de Jesus, você sabe disso, né? E nesse relato tem também essa questão, gente. Ele diz assim, todos aqueles que o veem o temem. Olha só, ninguém consegue olhar diretamente para o olhar dele. Gente, é um magnetismo, é um negócio tão forte que a gente fica aqui imaginando, né, como que pode. O Chico Xavier, ao contrário, olha a questão do trabalhador, ele foi recebido por Jesus, segundo diz Joana de Ângeles, numa mensagem psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, logo após sua desencarnação. Veja a diferença de um espírito que cumpriu com todos, né, o seu apostolado, que o Chico foi um apóstolo, sem dúvida nenhuma, ele é recebido diretamente por Jesus. Jesus acolhe nos braços e diz, descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres um pouco as agruras da terra e desfrutares um pouquinho que seja dos benefícios aqui do céu. Né? Olha que maravilha. A diferença que tem entre aqueles de nós, como o Marcelo bem colocou, esse é um momento grave, meus amigos. Nós estamos numa encruzilhada. Nós somos aqueles Emmanuels e aqueles Saulos do passado. Numa encruzilhada.
Eu quero cristalizar no sentido de podermos fazer a nossa escolha. E ela pode definir, sim, a nossa felicidade para os séculos que vêm pela frente aí. Não é? Então é muito importante, veja que importante tem essa importância da lição, do estudo dessa obra, Ângela, que a escolha, com certeza, é a intuição direta, e não tem dúvida nenhuma. Então que nós sejamos aqueles que vamos aí, né, fazer as nossas escolhas, não é verdade? Com certeza. Pessoal, o nosso tempo está acabando. Poderíamos ficar conversando muito mais tempo aqui. Eu quero agradecer novamente, em nome da casa, do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, a vocês terem aceito a esse chamado. Tinha a opção, né? Como nós temos o nosso livre-arbítrio, vocês optaram por estar aqui conosco. Muito, muito obrigada por nos ajudar a essa segunda edição do nosso projeto Ler. E como tudo que é bom não acaba, nós temos o projeto Ler, né, Breno? Número 3, que será o livro Os Mensageiros, agendado para o dia 24 de setembro, e aí agora nós vamos nos empenhar em André Luiz lermos esse livro, Os Mensageiros. Vai ser um projeto que vai envolver também os grupos de estudos, o Departamento de Infância e Juventude da nossa casa. Então fica aí o convite para vocês nos acompanharem. Quem já está no nosso grupo, já está inscrito no projeto, já está no nosso grupo de WhatsApp, não precisa fazer nada, continuamos estudando e dialogando. Para quem ainda não faz parte, basta acessar o nosso site e fazer as inscrições. Então, quem já participou da segunda edição, a sua inscrição já está feita. Então, fica aí o convite para o projeto Ler Os Mensageiros, na data de 24 de setembro. Obrigada a todos vocês, muito obrigada, um abraço do coração para cada um. Muita paz.